Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quem não demonstrar para o perito aí pode ter o benefício cessado. Não demonstrar o quê? É exatamente o conteúdo que nós vamos falar nesse canal aqui, que é muito interessante. Você está recebendo auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, BPC? Então esse vídeo é para você. Em questões de demonstrar corretamente aí a incapacidade ao perito, é uma das etapas cruciais para a manutenção e a continuidade do benefício. Quando o segurado não consegue apresentar essas evidências de forma clara e consistente da sua condição de saúde, o risco de ter o benefício cessado é muito grande. É um cenário que expõe aí uma rigidez do INSS que está modificando, está mudando internamente normas, procedimentos, critérios, principalmente de avaliação de incapacidades. Então nós estamos alertando, porque agora em 2025 começa, e algumas coisas que estão mudando já estão sendo colocadas em prática agora no pente fino. Não sei se vocês sabem, o auxílio doença, uma média de 60% a 70% dos beneficiários que estão passando pelo pente fino estão tendo seus benefícios cessados. O INSS está utilizando a perícia médica como principal instrumento para avaliar, eles dizem, né? Mas está sendo para cessar benefícios. Contudo, a percepção de muitos segurados é que o processo ele é falho. Não é percepção, é a realidade, devido às limitações no tempo de avaliação, a falta de consideração de aspectos subjetivos e contextuais das condições apresentadas. Isso quer dizer o quê? Que o perito não avalia nada. Isso pode resultar na perda do benefício essencialmente para quem depende somente dessa renda para sobreviver. A ausência de uma narrativa clara de um exame recente detalhado durante a perícia pode levar o perito a interpretar erroneamente a condição de saúde do segurado. O fato de o sistema dar ênfase ao diagnóstico médico objetivo, muitas vezes desconsiderando o impacto funcional da doença no dia a dia desse segurado, prejudica aqueles cujas limitações não são evidentes de imediato. Não adianta você aparecer lá inteiro na frente do perito. Quer dizer, no seu visual a doença não aparece, o sintoma não aparece. É necessário se fazer um exame, que é o que a maioria dos peritos não fazem. Quer dizer, ele tira as conclusões dele num olhar. E é um olhar tão rápido que, para o segurado, é a mesma coisa que nada. Muitos alegam, ele nem olhou na minha cara. Não olhou documentação, não examinou, não perguntou nada, ficou 2, 3 minutos dentro da sala e mandou embora. Mandou sair. Segurados com doenças raras, em condições, por exemplo, menos reconhecidas, enfrentam desafios maiores ainda. Vocês vejam a Covid. A Covid é uma doença nova, é uma doença que ainda não se tem, não se sabe, por exemplo, da maneira correta de se tratar, não foi ainda desvendada. E o que acontece no caso desse? Então a gente não conhece a doença, vamos negar o benefício para o segurado, porque pode ser frescura dele. É assim que é visto dentro do INSS. Muitas vezes esses peritos não possuem conhecimento especializado necessário para interpretar adequadamente as condições. Quer dizer, que raio de médico é esse? Isso reforça a importância de você apresentar relatórios de especialistas e outros documentos médicos que detalham de forma precisa os impactos da sua incapacidade, porque senão fica difícil, né, pessoal? Por outro lado, o segurado também precisa estar ciente de que o não comparecimento nas perícias também, sem justificativa, pode levar ao cancelamento imediato do benefício. Essa exigência reforça o caráter rígido do processo, que não leva em conta situações como dificuldade de deslocamento, agravamento repetido de saúde. Uma questão frequentemente surge em casos de cessação de benefício é a falta de clareza e de critérios adotados. O segurado não entende o porquê que está acontecendo o indeferimento. O órgão, ao fundamentar suas decisões, ele não utiliza uma linguagem acessível, o que dificulta o entendimento por parte dos segurados. Essa falta de transparência é um ponto de críticas recorrentes, não é de agora não, é de muitos anos. E não muda. E aí, o que o segurado faz? Ele judicializa. Aí o INSS aparece reclamando. Eles não aparecem, por exemplo, dando os motivos, esclarecendo. Mas se você entrar na justiça, aí eles aparecem reclamando porque você entrou na justiça. Outro aspecto relevante é a pressão que os peritos também dizem que estão sofrendo para cumprir metas de produtividade. Nossa, eu não vou nem dormir à noite. Olha, eu estou aqui falando, mas por dentro eu estou chorando. Quanta peninha. Nossa, eles estão sofrendo para cumprir metas. Essa situação, ela pode resultar
e análises apressadas e incompletas, prejudicando os segurados que necessitam de uma avaliação mais aprofundada. Vocês sabem que é o cinismo, né, pessoal? Mas vocês sabem o que eu penso com relação a isso, né? Há relatos de beneficiários que se sentiram que as suas condições foram minimizadas na perícia, como se não fosse nada, como se ele estivesse ali tentando enganar o perito. Ele é mentiroso, a documentação é falsa, tudo é mentira, o segurado está fingindo. Além disso, a ausência, por exemplo, de uma equipe multidisciplinar para avaliar os casos é outra entrave. Algumas condições médicas, especialmente aquelas relacionadas à saúde mental ou doenças raras, elas exigem uma abordagem integrada entre médicos, psicólogos, outros especialistas, algo que atualmente não é prática comum no INSS. Os casos de segurados que residem em áreas remotas também é outro desafio. Nessas regiões falta estrutura para a realização de perícias, obrigando os beneficiários a se deslocarem grandes distâncias para serem avaliados, falta médico, falta equipamento, falta tudo. Isso, a única coisa que não falta é advogado do INSS. Isso agrava ainda mais a situação das pessoas com limitações físicas ou financeiras. Não tem gente para analisar benefício, não tem gente para atender, não tem perito, mas advogado tem de penca no INSS. Outro ponto que merece atenção é a dificuldade de você contestar decisões equivocadas por vias administrativas. Embora o INSS permita recursos, né, que é só para inglês ver, o processo é frequentemente demorado e carece de retorno efetivo, tá? Levando os segurados a optar por ações judiciais. Sabe aquela frase, né? Só para inglês ver? Esses recursos do INSS é isso aí. É só para dizer que existe, tá? A digitalização dos processos, apesar de trazer agilidade em muitos casos, ainda apresenta falhas que impactam negativamente os segurados. Muitos relatam dificuldades para acessar plataformas digitais e acompanhar o status dos seus benefícios ou enviar documentos necessários. Finalmente, a questão que gera preocupação recente é a falta do treinamento para esses peritos. Será que tem jeito, pessoal? Será que não seria melhor, em vez do INSS ter peritos fixos, funcionários públicos, ele não fazer como a justiça, ele convocar o perito, e aí teria a oportunidade de convocar um perito ortopedista, um psiquiatra, um neurologista? Será que não seria melhor? Com o avanço das doenças complexas e as novas condições de saúde reconhecidas pela medicina, é essencial que os profissionais responsáveis pelas avaliações estejam constantemente atualizados sobre critérios médicos e legais. Olha aí, ó, que eu acabei de falar. O acompanhamento por entidades de defesa também de direitos, o segurado pode também ajudar o segurado a fiscalizar, questionar as práticas, né, do INSS que prejudicam esses beneficiários. Essas organizações têm desempenhado um papel essencial nas demandas coletivas, promovendo aí mudanças no sistema. Quer dizer, as pessoas entram todas juntas num processo, tá? Não é, por exemplo, individual, um por um lá na justiça, não. Essas entidades, elas reúnem um grupo grande e entra. Isso faz pressão para que o INSS mude. A comunicação clara entre o INSS também é um fator determinante. Muitos segurados perdem prazo ou não fornecem documentos corretos por falta de informação, o que culmina no encerramento do benefício. O INSS ele não faz essa informação. Eu faço no lugar do INSS. Venho aqui trazer para vocês. A criação de canais mais acessíveis, didáticos para os segurados é um ponto que ainda carece de melhorias dentro do sistema previdenciário. Por isso que eu estou aqui. Outro aspecto problemático é a falta de humanização no atendimento durante a perícia. Diversos relatos indicam que os peritos, eles, pressionados pelo volume de processo, eles podem adotar abordagem mecanizada, deixando de lado o aspecto humano da análise, e isso agrava ainda mais uma sensação de injustiça e de desamparo. Além disso, o aspecto psicológico da perda do benefício é devastador para o segurado, especialmente aqueles que dependem dele para manter tratamentos médicos contínuos. A sensação de insegurança, de incerteza da manutenção, por exemplo, de um auxílio, mina ainda mais a confiança no INSS, que já ninguém tem nenhuma, né? Em muitos casos, o cancelamento, ele força o segurado a buscar o amparo judicial. Contudo, o processo judicial também ele é demorado, sabe? Ele é intenso, existem desafios financeiros, emocionais, já para quem está em condições debilitantes. E não tem garantias, tá, pessoal? Você vai ter que esperar.
O processo, o juiz vai avaliar de acordo com a lei, você vai ter que comprovar a sua incapacidade, não é uma coisa rápida. Em muitos casos, o cancelamento do benefício força o segurado a fazer isso. Essa revisão de benefício é outro momento crítico. O INSS realiza frequentemente essas revisões para garantir que, segundo eles, apenas os que necessitam sejam contemplados. Mas lá no fundo, que nem esse ano aqui, tem uma meta de 10 bilhões de reais, que é para ser cortado de benefício, porque está gastando muito dinheiro com segurado. Apesar de necessário, esse procedimento ele é temido por segurados. Não é porque o segurado tem medo porque está fraudando ou porque ele está irregular, não. Ele tem medo porque é tanta injustiça que ninguém confia mais. Não tem condições de você falar, poxa, eu perdi o meu benefício porque realmente eu melhorei, já está na hora de retorno. Não, ninguém acredita mais. A contratação, por exemplo, de apoio jurídico especializado, também, um advogado. Ah, mas eu não tenho condições de ter um advogado. Procura a Defensoria Pública, sindicatos, ONGs. Existem órgãos que dão aí sustentação, suporte gratuito para essas pessoas, pelo menos orientação. Segurados que tiveram os seus benefícios cessados ainda têm possibilidade de recorrer administrativamente, como eu falei, mas é para inglês ver. Né? Se você consegue o milagre de reverter dentro da junta de recursos do INSS, você recebe mais rápido, o retroativo já vem logo nos primeiros pagamentos, diferente da justiça, que um processo pode demorar 2 anos, agora com essa quantidade e o volume que está, pode demorar até muito mais. Atrasados, então, se o INSS recorrer, pior ainda. Tá? Então, para evitar que esses benefícios sejam encerrados injustamente, que você passe por esse tipo de coisa, é necessário que você siga nossas instruções aqui, acompanhe, tá, todas as nossas atualizações, preocupe-se em estar atualizando sempre a sua documentação. Você que tem um acompanhamento médico contínuo, peça para o seu especialista, se ele tem conhecimento, já muitos conhecem, sabem as dificuldades do INSS, peça para ele fazer um relatório, sabe, do jeito que o INSS quer, está sempre atualizando. Nunca jogue nenhum documento fora, nem caixinha de remédio, receituário. Guarde tudo, apresente tudo na perícia. São preocupações, não é que vão garantir o seu benefício, mas não vão dar chance, por exemplo, o perito do INSS, falar que você não levou a documentação consistente que comprove a sua incapacidade, porque eles alegam isso também. Tá? Então é muito importante vocês estarem por dentro de tudo que está acontecendo. Tá bom? Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que eu tenha sido claro, que eu tenha tirado alguma dúvida que você tenha. O importante é o conhecimento, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar atualizado com os nossos novos conteúdos, tá? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo já há muito tempo, incentivando, interagindo, compartilhando o canal. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.